noite, alunos do 7º período do curso de enfermagem. Hoje, dando continuidade à nossa aula de enfermagem em assistência domiciliar ou enfermagem em home care, nós vamos ver como esse cuidado se finaliza quando o paciente vai a óbito. Nós vamos verificar quais são os cuidados que a gente tem que tomar, que realizar quando o paciente não tem possibilidade terapêutica e o que a gente deve fazer e orientar a família no caso de óbito em domicílio. Então, para iniciar essa aula, vamos falar sobre os cuidados paliativos. São cuidados que vão ser oferecidos quando o paciente tem um diagnóstico de qualquer doença fatal. A gente vê muito cuidado paliativo relacionado a paciente oncológico, mas eles podem ser realizados em frente a qualquer outro diagnóstico onde o paciente não tenha possibilidade de cura. Nós vamos utilizar abordagens que vão oferecer uma qualidade de vida melhor para o paciente, enquanto ele está entre nós, entre os familiares. Vamos cuidar de acordo com o que ele precisa. Então, no momento que ele recebeu o diagnóstico da doença, às vezes as necessidades de atendimento, de atenção, não são tão grandes, mas a gente começa já a pensar numa qualidade de vida melhor, diminuir o desconforto, a dor, e depois, conforme a doença vai progredindo, os cuidados necessários também vão sendo mais complexos. Então, a gente vai reavaliando esse paciente no longo dos nossos cuidados para verificar novamente quais são os cuidados que a gente precisa fazer, quais são as tecnologias que o paciente está precisando naquele momento. Então, nós vamos realizar adaptações crescentes às necessidades do paciente, respeitando sempre a vida e o processo natural de morte, sem acelerar esse processo. Nós vamos deixar que esse processo aconteça naturalmente. Os princípios fundamentais relacionados aos cuidados paliativos, eles envolvem o alívio da dor, o conforto, o respeito da morte como um processo natural da vida, integração de aspectos psicossociais e espirituais. Então, nós vamos encorajar o paciente com seus relacionamentos com outras pessoas, com a sua espiritualidade, vamos dar o suporte à vida da melhor forma que a gente puder, auxílio e amparo também à família e aos cuidadores. E quanto antes a gente começar com esses cuidados paliativos, com essas intervenções, melhor vai ser a aceitação do paciente, melhor vai ser a aceitação da família, melhor vai ser a qualidade de vida até o momento da morte do paciente. Então, esses aqui são os princípios fundamentais que a gente tem que gravar sobre os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles podem acontecer em qualquer lugar que a pessoa precise de assistência à saúde. Pode acontecer na residência, encorajando a deshospitalização, mas pode acontecer sim também no hospital. Em alguns casos, não tem como a família cuidar desse paciente de forma adequada, então os cuidados paliativos podem acontecer no hospital. Existem hospitais específicos para isso, que são parecidos com casas. Também nós temos os hóspices aqui no Brasil, muito pouco a gente vê, mas a gente tem instituições parecidas, que são realmente ambientes que parecem um domicílio, onde os pacientes convivem entre si, partilham os seus medos, as suas preocupações. Então, são locais que parecem um domicílio, uma casa, são locais acolhedores, porque a gente já sabe que aqueles pacientes estão precisando de um conforto maior no final da vida. Também podem acontecer dentro da atenção básica, então muitas vezes na estratégia de saúde da família, na UBS, a gente atende pessoas que sabidamente estão já encarando o seu processo de morte. No ambulatório de especialidades, pessoas que vão apenas para fazer controle de sinais e sintomas, controle de exames de rotina, que a gente também sabe que podem ter tido um diagnóstico já sem chance de vida. Então, os cuidados paliativos, eles são realizados em
qualquer ponto da assistência. Nós podemos trabalhar no SAD, que vamos realizar os cuidados paliativos na atenção domiciliar. Entretanto, se a gente trabalha na UBS, no pronto-socorro, no hospital, em qualquer lugar desses, nós podemos atender pessoas que estão em cuidados paliativos. E quando a gente atende essas pessoas, a gente tem que lembrar dos princípios fundamentais, do alívio da dor, do respeito à vida, sempre agindo de forma mais ética possível e humana também. Os pilares dos trabalhos realizados pelas equipes de atenção domiciliar são esses aqui. A competência cultural, então o profissional de saúde que vai até residência deve reconhecer e respeitar os valores individuais com relação às suas crenças. Comunicar-se de forma clara, fazer com que a pessoa entenda, então evitar termos técnicos, evitar palavras difíceis, às vezes uma palavra que para nós é comum, que a gente está acostumado a utilizar, o paciente não está. Então a gente tem que falar da linguagem dele para não deixar dúvidas sobre o tratamento, sobre os procedimentos e tranquilizá-lo dessa forma. Controlar os sinais e sintomas, principalmente a dor. A dor causa um desconforto enorme, uma intolerância enorme também psicológica do paciente. Vamos preparar os pacientes e os familiares para o momento final, por mais difícil que seja. Então, a gente também precisa estar preparado para lidar com os cuidados paliativos, controlar as nossas emoções, os nossos medos, as nossas angústias, para poder lidar com esse momento diante dos pacientes e familiares. Vamos ajudar, ensinar, instrumentalizar os cuidadores e os familiares para a realização dos cuidados paliativos em casa e, o mais importante, proporcionar qualidade de vida com dignidade ao paciente, segurança. Então, não é porque a gente já sabe que aquele paciente não vai ficar muito tempo entre nós, que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Então, nós temos que prestar uma assistência livre de danos a qualquer momento, independente se o paciente está em cuidados paliativos ou não. Também realizar os procedimentos preservando a dignidade do paciente, principalmente os procedimentos que envolvem banho, higiene íntima, higiene oral, preservar a segurança do paciente também, além da dignidade. Não vamos expor o paciente sem necessidade. No domicílio, existem vários benefícios para a realização dos cuidados paliativos, tanto para o paciente, quanto para a equipe, quanto para a família, para os cuidadores. Para o paciente, então, ele tem o conforto de estar num ambiente conhecido, um ambiente que ele já está habituado, que ele sabe o funcionamento, que ele pode também ajudar a fazer as regras para os seus próprios cuidados, ele pode participar de forma ativa. Ele tem a sua intimidade preservada, é o único paciente que está recebendo atenção naquele momento. Ele pode utilizar até mesmo tarefas laborais para passar o tempo, ele pode ajudar em casa, pode manter seus hábitos de rotina. Então, quando está no início, a pessoa pode realizar caminhadas, ela consegue fazer alguns exercícios, consegue ajudar na cozinha, consegue assistir televisão, seus programas favoritos, consegue realizar ainda algumas atividades que lhe dão prazer dentro do domicílio, coisa que em um ambiente hospitalar, por exemplo, fica um pouco mais difícil de acontecer. Também tem a alimentação individualizada, de acordo com as suas preferências, e os cuidados individualizados também. Para a família, isso leva a família a ficar mais segura, porque nós vamos instrumentalizá-las para realizar os cuidados. E muitas vezes, apesar de parecer um peso, para a família é uma satisfação, na maior parte das vezes, em realizar os cuidados, em sentir que está sendo útil, em sentir que está fazendo tudo o que está ao seu alcance.
E também a questão da participação ativa no cuidado, também com relação à família, não só quanto ao paciente, e isso vai fazer com que o luto patológico, o luto que não é saudável, seja prevenido, porque a família já está sendo preparada para o processo de morte do paciente. Para nós do sistema de saúde, a importância dos cuidados paliativos no domicílio envolve alguns fatores de custo também para as instituições. Reduz as internações hospitalares, de modo que, se o paciente fica menos internado no hospital, ele tem uma chance menor de adquirir infecções, por exemplo. Reduz também tratamentos desnecessários. Então, se o paciente está em cuidado paliativo e está no hospital, ele tem risco de desenvolver infecção. Se ele tem infecção, ele precisa de um tratamento para aquela infecção. E isso vai gerando uma bola de neve, vai gerando muitos custos, desconforto para o paciente e para a família também. Então, a pessoa ficando em casa evita esses transtornos. Também proporciona o cuidado paliativo domiciliar, proporciona a alocação adequada de recursos. Nós vamos saber que paciente está precisando mais, qual o recurso que ele está precisando, para poder disponibilizar para ele e para a família. Para o serviço de saúde é de baixo custo. Por exemplo, a unidade de saúde, o governo ou a instituição não precisa arcar com a conta de energia, com a conta de água. Então, para o sistema de saúde é de baixo custo, para a família muitas vezes esse custo vai ser um pouco mais elevado. Mas os cuidados paliativos em casa, eles otimizam os cuidados, especialmente porque os cuidados vão ser somente para aquela pessoa. Todos os cuidados estarão voltados para o indivíduo que está sendo cuidado. Então, é diferente de uma instituição de saúde, onde nós temos várias pessoas em situações semelhantes, nós temos que escolher e verificar quais os pacientes que estão precisando de maior cuidado. Então, é diferente, né? Na residência, a pessoa tem o cuidado prestado exclusivamente para si própria. Aspectos éticos dos cuidados paliativos no domicílio: respeito pela autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Então, esses são preceitos éticos que a gente deve realizar em todo momento durante a nossa prática profissional, e a gente deve também orientar a família para não expor o paciente, não expor sua intimidade, para tratá-lo com respeito, não fazer mal, né? Então a gente leva isso também para a família e respeitar a autonomia do paciente. Enquanto ele é capaz de decidir por si próprio, a gente vai respeitar essa autonomia dele. Enquanto ele é capaz de se locomover, de comer, de fazer as atividades que ele conseguir, nós vamos respeitar a autonomia do paciente. E vamos levar esses preceitos também para a residência, para que os familiares também ajam da mesma forma. Quando nós vamos avaliar um paciente que vai entrar em cuidados paliativos pela primeira vez, nós temos que ver quais são as necessidades deles naqueles momentos. A gente já viu algumas avaliações para assistência domiciliar, aquela tabela da Associação Brasileira de Medicina e Empresa de Internação Domiciliar, que traz a classificação de quem é dependente, semidependente. E aqui a gente pode também utilizar outras escalas, aquilo que lhe for mais conveniente durante o serviço, mas é importante a gente avaliar a capacidade funcional do paciente para a gente poder fazer um plano de cuidados melhor. Então, essa escala, ela avalia a capacidade do paciente. Então, e a gente vai dar um score de 0 a 4, considerando que o paciente pode realizar suas atividades normais quando ele não tem nenhuma queixa relacionada à patologia dele, ele não está apresentando sintomas, está se sentindo bem. Ele é capaz de levar uma vida normais ou então ele pode ter algum sintoma mais mínimo que não vai interferir naquilo que ele realiza. Ele vai entrar em cuidados
paliativos devido à sua doença, mas vai realizar a atividade dele normal enquanto ele puder. O score 1, quando ele possui um sintoma da doença, mas ele já ainda deambula e leva o seu dia a dia normal. Então, e o score 1 vai ser atribuído para pessoas que têm alguns sinais e sintomas da doença quando realiza esforço e quando ele é capaz de cuidar de si próprio, mas ele é incapaz de levar suas atividades normais ou exercer um trabalho ativo. Para score 2, quando a pessoa não está restrita ao leito, ele fica fora do leito por mais de 50% do tempo durante o dia. Essa pessoa vai ser aquele paciente que precisa de uma assistência ocasional, mas ele consegue fazer a maior parte das suas atividades, entretanto, ele requer também alguns cuidados médicos e de saúde no geral, com uma frequência maior. Então, a partir do 2 aqui, a gente precisa intensificar as nossas ações no domicílio. Score 3, quando a pessoa está no leito por mais de 50% do tempo e ele precisa de cuidados mais intensivos. Esses pacientes serão incapazes, eles requerem cuidados mais especiais, uma assistência maior, são pacientes dependentes, bem dependentes mesmo. Pode ser indicada a hospitalização em alguns casos, em caso de desestabilização do quadro clínico, e depois ele pode, apenas para estabilizá-lo, depois ele pode retornar para casa. E o score 4 é aquele paciente que está restrito ao leito, está extremamente debilitado, muitas vezes já desnutrido, desidratado. A hospitalização aqui, nessa escala, coloca que é necessária. Entretanto, a gente tem que observar e lembrar que o paciente está em cuidados paliativos e que às vezes é melhor evitar a hospitalização. E esse paciente que está restrito ao leito o tempo todo, ele tem os seus processos de morte evoluindo de forma mais rápida. Então, a gente precisa que a família esteja bem orientada com relação aos cuidados e aos procedimentos após a morte. Então, após a gente avaliar o paciente, a gente também realiza, além dessas escalas, a gente observa, faz o exame físico, olha a história clínica, quais as medicações que o paciente está utilizando, aí o histórico da patologia, se tem comorbidades ou não. E aí a gente vai realizar o plano de cuidados para esse paciente, as nossas prescrições e intervenções de enfermagem, que elas devem envolver o controle de sinais e sintomas, observar aqueles pacientes que não conversam, mas que eles têm uma comunicação não verbal, que a gente consegue perceber algumas coisas, e também a gente deve ficar atento aos efeitos colaterais de medicamentos, porque tem medicamentos que vão causar edema, que vão causar náuseas e vômitos, então a gente tem que estar atento a esses efeitos adversos, essas reações que a gente não quer que aconteça no paciente, porque a gente quer que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Então, muitas vezes, em pacientes em cuidados paliativos, os médicos assistentes optam por retirar as medicações, especialmente por conta dos efeitos colaterais, porque a gente quer uma melhor qualidade de vida para o paciente, né? A gente já sabe que ele não vai ter a possibilidade de cura, mas que ele viva bem enquanto ele está vivendo. A abordagem nos cuidados paliativos, ela requer alguns cuidados específicos em situações que são mais frequentes. Algumas dessas situações mais frequentes nós vamos ver nessa aula, outras a gente já foi verificando ao decorrer do nosso conteúdo. A dor, então, é o sintoma que a gente percebe que mais incomoda nos cuidados paliativos, é muito difícil de ser controlada, de difícil tolerância pelo paciente mesmo, ele causa
muito desconforto psicológico também, além do desconforto físico, às vezes o paciente não encontra posição adequada por conta daquela dor. Isso pode deixar o paciente mais agressivo, mais impaciente, a gente não consegue lidar muitas vezes com esse paciente de forma fácil porque ele está com uma dor intensa. E essa dor ela também é modulada não só pelo componente patológico, mas também por fatores emocionais, culturais e aquilo que ele já passou e já experimentou antes. Então é muito importante a gente fazer o controle da dor para evitar essa falta de tolerância, impaciência, desconforto do paciente. Como a gente vai avaliar a dor do paciente em cuidados paliativos? Temos várias coisas que a gente precisa observar. A localização, então onde dói, qual é o tipo de dor, é uma dor lancinante, é uma dor que fica ali o tempo inteiro, que não é uma dor muito intensa, mas ela tá lá o tempo inteiro incomodando. Qual é a intensidade, a frequência e a duração, por exemplo, à noite dói, a hora que vai colocar no leito, dói por cerca de meia hora, 40 minutos, mas se muda de posição, a pessoa melhora. Então, observar quando ocorre essa dor, quanto tempo ela dura. É o tempo inteiro que o paciente está sentindo essa dor ou são em determinados momentos do dia? É na hora do banho, por exemplo, que movimenta muito, retira do leito, ou vira para um lado, ou vira para o outro. Quais são os horários que o paciente sente essa dor? Qual é a duração? É importante a gente saber isso. O que faz melhorar e o que faz piorar. Então, às vezes, a mudança de posição dá uma melhorada, mas pode ser que a mudança de posição também faz com que ele piore a sensação de dor, então ele não quer ser movimentado. Então, observar para a gente colocar no nosso plano de cuidados como manejar a dor de forma adequada e observar tudo aquilo que ele já realizou para manejo da dor. Quais as medicações que ele já tomou, se fez uso de fitoterapia, de acupuntura, de qualquer outra coisa, massagens, cremes, pomadas, a gente vai observar o que, que ele já utilizou e o que, que já teve resultado positivo antes, que às vezes a gente vai conseguir utilizar naquele momento também. Nós temos também a escala de avaliação da dor, então a gente pergunta para os nossos pacientes, isso é uma pergunta comum que ela deve estar bem enraizada quando a gente atende uma pessoa com dor, ou às vezes até mesmo sem a queixa de dor, mas a gente suspeita que ele pode estar sofrendo naquele momento. Então a gente pergunta de 0 a 10 quanto você fala que é a sua dor, sendo que 0 é se você tiver sem dor nenhuma. Então 1 vai ser uma dor bem fraquinha, por exemplo. Agora 10 já é aquela dor insuportável que você não tá aguentando mais. Então de 0 a 10, qual é a sua dor? Que nota você dá para sua dor? Então ele vai falar para nós. Se é 8, que tá forte, mas ele não tá aguentando, ele vai dar um número e a gente vai conseguir atender melhor esse paciente, adequar melhor os nossos recursos terapêuticos. E a gente tem a escala visual analógica da dor, que a gente chama aqui embaixo na figura 5. Ela é utilizada para crianças bastante e para aquelas pessoas que não se comunicam. Então a gente observa as carinhas aqui, a escala não vai de 0 a 10, ela vai de 0 a 5, sendo que 0 é uma pessoa que está bem, né? Se a gente for atender uma criança, a gente também tem que pensar que crianças também podem estar nos nossos cuidados paliativos, né? É uma coisa que a gente não espera, mas pode acontecer. Mas essa escala ela não é voltada só para os cuidados paliativos, é para qualquer momento de vida a gente pode utilizar. Então, se a criança ou o idoso está sorrindo, está conversando, aquela pessoa que nós estamos cuidando está bem, com uma aparência boa, ok, a gente pode considerar como uma dor 0. E aí a gente vai acompanhando as expressões faciais e considera uma dor 5 quando ele está com uma expressão muito diferente daquilo que costuma estar no dia a dia.
Para o tratamento farmacológico da dor, então a gente tem aqui algumas medicações que podem ser utilizadas na dor de acordo com a sua intensidade. Então, o paciente vai falar quanto está a dor dele e a gente vai saber qual é a medicação que vai ser utilizada. Bom, a gente já falou algumas vezes que o enfermeiro pode prescrever medicações desde que estejam no protocolo. Se você tiver um protocolo do SAD para medicação específica para dor, provavelmente o enfermeiro vai poder prescrever dipirona e paracetamol, os outros não. Mas o médico pode deixar prescrito se necessário e a gente faz o aprazamento e a orientação para o paciente também. Né? Muitas vezes ele tem essa medicação em casa e vai tomar somente se dor forte. Quando dor leve, vai tomar alguma outra. Então, para dor leve, o que a gente tem de analgésico é a dipirona e o paracetamol, ambos de 6 em 6 horas. É importante respeitar o horário. Ou então a dose máxima que vai tomar por dia é 1 grama, ou que pode ser tanto via oral ou também pode ser feita via intravenosa. Da dipirona, o paracetamol, não. É a dose máxima que a gente vai permitir que o paciente tome, 1 grama a cada 6 horas. E se a dor não melhorar com 500 miligramas. Para uma dor média, opioides fracos, então a gente já passa para outra classe de medicação, que são a codeína e o tramadol. Para a codeína, a gente vai orientar 7,5 miligramas via oral a cada 4 horas. Nós vamos orientar, quem prescreve é o médico, tá? Essas medicações aqui, a partir de agora, da dor média, elas são feitas com prescrição controlada, então são vendidas ou são distribuídas também com retenção da receita. Nós não podemos prescrever, tá? E o dipirona e o paracetamol a gente só prescreve se tiver descrito em protocolo, caso contrário, quem vai prescrever é o médico. A codeína de 4 em 4 horas e o tramal 25 miligramas via oral de 6 em 6 horas, ele também pode ser feito EV, também temos ampolas subcutâneas que podem ser feitas também de 6 em 6 horas, uma dose maior. É importante lembrar que o tramal e a codeína, eles podem levar à constipação intestinal, então a gente também tem que observar aqui os efeitos colaterais que essas medicações causam, para verificar o efeito que a gente quer ou não quer no paciente. Então, se é um paciente que já tem uma obstrução intestinal, uma obstipação importante, ou a gente sabe que não está eliminando as fezes de forma adequada, então às vezes é melhor a gente conversar com a equipe para que talvez o médico escolha outras medicações ao invés da codeína e o tramadol. Tem que avaliar o custo-benefício para o paciente, orientar o paciente, orientar a família e ter uma conversa com o profissional que está prescrevendo. Para dor forte, então, nós temos alguns opioides, que são a morfina, a oxicodona e o fentanil. Essas doses, assim, são mais elevadas, esses medicamentos são mais fortes e são prescritos realmente para aquelas dores insuportáveis e incontroláveis. A morfina, 5 miligramas a cada 4 horas, se for via oral. Pode ser feita de forma subcutânea, de 4 em 4 horas, 13 miligramas, 2 miligramas EV a cada 4 horas também. Então, aqui a gente tem que lembrar que a morfina tem algumas medicações algumas fórmulas, algumas indústrias farmacêuticas que fazem ela de liberação prolongada. Então, o paciente não precisa ficar tomando a cada 4 horas, ela pode ser administrada a cada 12 horas. A oxicodona, 10 miligramas a cada 12 horas, aqui a gente vê que não tem dose máxima também, mas os comprimidos eles não podem ser divididos, tem que ser 10 miligramas a cada 12 horas. E o fentanil, a gente tem aqui 12,5 microgramas e ele vai ser administrado a cada 72 horas.
Esse fentanil que está descrito na tabela, ele é um adesivo que deve ser trocado a cada 72 horas para redução da dor e melhorar a qualidade de vida, melhorar os sintomas do paciente. Outro sintoma também muito comum nos cuidados paliativos é a dispneia. Ela pode estar relacionada ela pode vir junto, acontecer junto com a taquipneia, ou seja, uma respiração rápida, batimento da asa do nariz e também a gente observa o uso da musculatura acessória. Ela pode estar relacionada à patologia de base ou a pouco movimento do paciente no leito. A gente vê que muitas vezes, quando o paciente está restrito no leito, a família não movimenta de forma adequada, né? Ou ele não está drenando as secreções de forma adequada. Isso daí também pode levar o paciente à dispneia. As medidas de controle, então, são manter o ambiente arejado, tranquilo, sem muita conversa na cabeça do paciente, sem muitas preocupações para ele. Então, tem que ser um ambiente calmo, arejado, né? O ar tem que circular, deixar as janelas abertas, ventilador, posicionar adequadamente o paciente, então elevar a cabeceira do paciente, mas também não mantê-lo só naquela posição, né? A gente tem que ir fazendo o rodízio do posicionamento para os pacientes. Em alguns casos pode ser necessário o uso do oxigênio suplementar. Então, alguns pacientes que vão ter uma dispneia, dependendo de acordo com a patologia de base também, ele vai precisar que tenha um concentrador ou um cilindro de oxigênio para ele utilizar nesses momentos, ou de forma preventiva. Aqui na dispneia também é importante a gente falar que os pacientes que apresentam esse quadro, a gente tem que observar a saturação de oxigênio e muitas vezes instalar o oxigênio de forma preventiva, né? Então, fazer o controle dos sinais e sintomas, por exemplo, a cada 2, 3 horas e sempre incluir a observação da saturação do oxigênio, contar quantos movimentos respiratórios. Se a gente perceber que ele pode entrar em dispneia, a gente já instala a oxigenoterapia e também orienta os familiares com relação a essa observação. Outros sintomas que são frequentes são a fadiga e a astenia, né, a fraqueza. Elas podem estar relacionadas, associadas à patologia de base, presença de anemias, desnutrição, muito comum, infecções, depressão e algumas patologias diversas, hipotireoidismo, hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia, enfim, vários fatores podem levar à fadiga e astenia do paciente em cuidados paliativos. E como a gente controla isso? Evita que ele realize atividades desnecessárias ou que gastam muita energia. Até mesmo a alimentação para esses pacientes podem gastar muita energia, né? Eles podem se sentir fracos a ponto de não querer comer. Então a gente orienta a família a oferecer alimentos pastoso ou de consistência macia, que dessa forma a gente vai diminuir o esforço na alimentação. Desculpa, tá escrito errado aqui, na alimentação. A gente reavalia o aporte calórico e nutricional e adapta as atividades que o paciente vai realizar ao longo do dia, sempre evitando um cansaço muito intenso, esforço muito intenso. Dependendo da gravidade do quadro do paciente, o banho também é uma atividade que vai demandar muito esforço, então a gente tem que realizar de forma mais confortável, de forma a prevenir essa fraqueza do indivíduo. E mais comum, principalmente devido aos efeitos colaterais de medicação, isso a gente vê muito em paciente oncológico, não que não esteja presente em outros pacientes também, mas são as náuseas e os vômitos, e isso também, assim como a dor, ele causa um desconforto intenso para a pessoa, para o paciente, para a família, deixam ela desgastada, deixam o paciente desgastada de forma física, porque ele
ele se incomoda com aquele sintoma, ele não consegue uma posição adequada para ficar, não consegue se alimentar de forma adequada. E ela pode vir relacionada ao uso de alguns medicamentos, como o efeito colateral, pode estar relacionados a infecções, a paralisação do estômago, gastroenterites, constipação e também obstrução intestinal. Então, pacientes que têm uma obstrução intestinal grave por algum motivo, como por exemplo uma massa tumoral grande, uma dobra do intestino, um tumor, o alimento não passa por ali, a pessoa continua comendo e até ela ter náuseas e vômitos. Então, temos vários fatores aqui para avaliar, para a gente poder realizar nossa abordagem dos pacientes. As medidas de controle são manter o ambiente agradável, limpo, livre de cheiros que podem ser nauseantes, realizar a higiene oral do paciente, drenar secreções sempre que necessário. A medicação antivômito deve ser administrada 40 minutos antes de cada refeição. Manter sempre a cabeceira elevada depois da alimentação. Uma dieta leve em porções fracionadas, pequenas. Evitar que o paciente coma, enquanto ele está com náusea, as comidas preferidas dele, porque ele vai ter uma memória e não vai querer comer depois que ele melhorar. Então, evitar que o paciente coma o que ele mais gosta nos momentos de náusea. Outras medidas de controle incluem evitar o excesso de líquidos durante a refeição, então o líquido deve ser limitado de acordo com cada paciente, mas no geral ele não deve ultrapassar 200 ml durante as refeições. A gente também pode orientar a família e o paciente sobre o consumo de alimentos gelados ou em temperatura ambiente que vão reduzir a irritação gástrica e podem aliviar um pouco os sintomas. Alimentos secos, como por exemplo a bolacha de água e sal, alimentos sem gorduras ou sem molho, eles também são melhor tolerados para pacientes com náuseas e vômitos. Com relação aos medicamentos que nós temos para o controle desses sinais e sintomas, são o Plasil ou metoclopramida, Plasil é o nome comercial, né, de 10 a 30 miligramas, 3 vezes por dia. Lembrando que tem que ser 40 minutos antes das refeições. Ondansetrona também, de 4 até 24 miligramas. Então, a gente tem um intervalo grande de dose aqui que pode ser utilizado por esses pacientes 3 vezes ao dia. Dimetil-hidrato de 12,5 a 50 miligramas também, ou dose máxima, de 2 a 4 vezes por dia. E a gente tem algumas medicações que são psicotrópicas, mas que podem ajudar também, que tem um efeito secundário de reduzir as náuseas e os vômitos, porque eles interferem nos receptores e deixam conseguem segurar um pouco mais esses sintomas. Essas medicações são o Aldol, a levopromazina, dexametasona e alguns benzodiazepínicos, mas essas medicações devem ser usadas quando as outras formas de controle não tiverem mais efeito para o paciente. Bom, falamos sobre os sintomas mais frequentes dos pacientes em cuidados paliativos, das suas abordagens, e agora a gente vai falar quando o paciente chega já no óbito e quando esse óbito ocorre em casa, quais são as ações que nós temos que tomar e quais são as orientações que nós damos para os familiares neste momento. Então, é um momento que a gente já realizou o planejamento com os familiares e com a família durante os cuidados paliativos, então eles já receberam bastante orientação e a maior parte da família, quando recebe uma boa orientação da equipe antes, tem esse momento, passa por esse momento de forma mais tranquila. Então, porque nós já viemos tranquilizando previamente esses familiares, nós já fizemos todo um trabalho de orientação e comunicação com as famílias que este momento ia chegar, porque a gente estava respeitando o processo natural
da morte, a evolução natural da doença até o processo de morte, de forma natural. E como que a família deve proceder quando o óbito acontecer no domicílio? Isso a gente tem que orientar antes, a gente tem que conversar bem com a família, dizer que o paciente está realmente fora de possibilidades terapêuticas e que isso pode acontecer em casa. E caso aconteça no período noturno ou um feriado, final de semana, um horário que o SAD não esteja funcionando, o que eles devem fazer? Eles devem ser orientados a ligar ou para o SAMU ou para um serviço correspondente que tenha no município, para que seja realizada a constatação do óbito ou a emissão da declaração de óbito. Se o serviço de saúde já oferecer a declaração de óbito para os familiares, é ainda melhor. A gente pode orientar também alguns sintomas que o paciente pode perceber, que a família pode perceber que o paciente está em risco iminente de morte e orientá-los a chamar o SAMU para evitar a morte no domicílio. Então, os sinais são uma pressão muito baixa, piora da comunicação do paciente. A gente sabe que tem pacientes que já não estão se comunicando neste momento, mas alguma coisa não verbal eles fazem. Então, quando começa a observar que o paciente está parando devagarzinho, está respirando mais devagar, a gente pode orientar os familiares, se eles preferirem, que eles podem chamar ou encaminhar a pessoa para o pronto atendimento para que a morte não ocorra no domicílio. Quando acontecer dentro do horário de funcionamento do SAD, a gente deve orientar que eles comuniquem à equipe e o médico vai fazer uma entrevista, vai conversar com os cuidadores e os familiares para realmente checar a causa do óbito, apenas para verificar. Só que tanto fora do funcionamento do SAD quanto no SAD, o médico pode acionar o serviço de verificação de óbito para que não haja dúvidas sobre a causa da morte, mesmo que a gente saiba que o paciente está em cuidados paliativos. Nós sabemos também que tem alguns casos de negligência e de maus tratos dos familiares. Infelizmente, a gente verifica isso. Então, o médico, se ele optar por acionar o serviço de verificação de óbito, a gente tem que orientar a família que é um procedimento normal, é um procedimento esperado, para que a causa do óbito seja atestada de acordo com aquilo que realmente aconteceu. Pode ser e provavelmente vai ser de acordo com a patologia que ele já tinha, mas pode ser que algo agravou e apressou o processo, acelerou o processo de morte. Quando o óbito acontecer no domicílio, o familiar tem que estar responsável pelos procedimentos pós-morte, ele precisa andar, então, deixar em locais de fácil acesso e levar aos locais que ele precisa ir, o seu próprio RG, um documento com foto da pessoa que faleceu e a certidão de óbito lavrada em cartório. Para a certidão de óbito ser lavrada em cartório, é necessário que então a pessoa esteja em posse da declaração de óbito fornecida no serviço de saúde, ou pelo médico do SAD, ou pelo médico do hospital, pelo médico do SAMU, etc. Então, com essa declaração de óbito, a gente tem que orientar o familiar a ir ao cartório com o RG da pessoa que faleceu, a certidão de nascimento, casamento ou união estável e a certidão de nascimento dos filhos, se possível. E aí leva ao cartório e aí o cartório vai lavrar essa declaração, vai fazer a certidão, vai emitir a certidão. Com posse da certidão, então, o familiar, junto com os seus documentos, com o RG, o documento com foto, pode realizar então o sepultamento. A gente também tem que orientar a família que tem que providenciar um local para o sepultamento já no cemitério. Isso tudo tem que ser planejado antes. E a gente também orienta os familiares durante esse processo.
E ao final, após o sepultamento, nós fazemos uma visita de encerramento. Provavelmente vai ser a última vez que a gente está naquela casa, a menos que depois alguma outra pessoa necessite dos nossos cuidados por motivos diversos, mas vai ser provavelmente a última visita e talvez o último encontro das pessoas que estavam envolvidas no cuidado daquela pessoa. Então a gente finaliza o atendimento, presta uma assistência breve ali, oferece suporte, oferece o apoio e finaliza e orienta a família que ali foi finalizado o atendimento. A gente faz o recolhimento dos equipamentos que nós podemos ter deixado lá, como o concentrador de oxigênio, cama, enfim, e encerramos o contato com aquela família. Uma coisa que todos nós temos que ter em mente é que o cuidado paliativo no domicílio, ele é possível de acontecer, não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, a gente precisa orientar muitos familiares e todo mundo merece ser cuidado de forma responsável, digna e até o momento da sua morte. Para finalizar, aqui uma frase para a gente refletir que nós não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas nós podemos acrescentar vida aos nossos dias. Essa frase é de Cora Coralina, então para a gente refletir e para a gente utilizar e aplicar não só no atendimento dos nossos pacientes, não só no cuidados paliativos, mas para a gente aplicar também no nosso dia a dia, para a gente viver com mais vida, com mais alegria, com mais cor enquanto estamos aqui. Quem tiver dúvidas sobre o conteúdo, me manda um e-mail, pode me chamar na área do aluno, a gente conversa e discute mais sobre o tema. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço a todos vocês.